E agora, em agosto, nós retomamos, então, uma série de mensagens baseadas aqui no livro de João. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre, o título poderia ser o amor fraternal. João começa dizendo que nós, se temos Deus na nossa vida, nós temos que andar como Deus andou. Nós temos que andar na luz. Nossa vida tem que ser diferente. Porque alguns daquele tempo, os gnósticos, diziam que eu posso viver minha vida do jeito que eu quero, mas eu tenho fé em Deus. Meu coração está lá em Deus. Deus tem meu coração, Deus tem o meu nome lá em cima e minha vida pode ser de qualquer jeito. Mas João diz não. Se você tem Deus, você tem que mudar a sua vida. A sua vida tem que ser transformada. Valores mudam. E especialmente agora, no capítulo 3, ele vai mostrar que esse amor, ele precisa se tornar algo prático. Porque se você for ao redor do mundo e disser que você é cristão, ou perguntar para o pessoal qual é a marca do cristão, o pessoal, como os muçulmanos, alguns deles falam, especialmente eu vi num vídeo daqueles que foram decapitados na beira da praia, né? Aquele vídeo horrível. A mensagem foi enviada para o povo da cruz, né? Para aquele povo, somos nós. Então a cruz nos identifica, mas o amor nos identifica também. Mas, por mais que nós saibamos o que é amor e que nós devemos amar, João, o apóstolo do amor, ele tem alguns versículos que ele tenta explicar isso para nós, relembrar para a gente o que é amor e como a gente pode praticar de forma prática, de forma tangível, de forma concreta. Então acompanhe comigo, nós vamos ler junto, é um pouco extensa essa parte, mas vou tentar ler devagar, para que a gente possa sintonizar onde nós estamos, para que nós possamos entender o contexto dessa passagem. Fala assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Que Deus nos ajude a refletir sobre essa passagem, trazer um pouquinho de luz para a gente, de forma prática. Então, João está tentando ensinar a gente sobre amor. O livro de João, o Evangelho e as Epístolas, a palavra amor aparece muitas vezes. E eu não sei se você sabia, mas eu fiz questão de mencionar isso. Existem várias palavras no Novo Testamento que representam amor. Eu até descobri uma nova que eu nem conhecia. Para mim eram 3. Mas tem mais que 3 e mais que 4. A primeira palavra é stergo,
sei lá como é que se pronuncia, não interessa muito como é que se pronuncia, mas ela tem a ver com, é pouquinho usado. Em Timóteo, quando fala assim, que nos últimos tempos as pessoas serão sem amor pela família, usa essa palavra aí. É usada só 2, 3 vezes no Novo Testamento, muito pouco usado. Filéu é uma palavra que fala sobre afeição entre as pessoas, amizade. 2 amigos têm esse amor, um amor filéu. Não é só uma palavra em grego, tem várias palavras e para várias aplicações. O amor eros é o amor entre um homem e uma mulher, daí vem a palavra erotismo ou erótico, né? E o amor agapau ou ágape, que é um amor sempre usado quando se refere ao amor de Deus por nós. E sempre no livro de João, quando a gente vai ouvir a palavra amor, é a respeito desse amor, do amor ágape ou agapau, é que os apóstolos se referem. Então, o que é interessante é que o Evangelho ele nos provoca, nos incentiva a termos a mesma essência, o mesmo amor que Deus teve por nós. Esse é o amor que nós devemos ter por nossos irmãos. Então, é mais do que uma amizade, não é um amor eros, mas é um amor ágape, um amor agapau. Aliás, ágape era o apelido que nós dávamos para os nossos almoços aqui, né? Quando tinha almoço na igreja, um almoço de confraternização, a gente chamava de ágape. Que era, então, a mesma coisa dizer assim, nós vamos ter um amor hoje, meio-dia, você está convidado a participar do nosso amor. É ágape. A gente mudou o nome agora, né? Chamou de almoço, fica melhor assim. O que o amor não é? Se você olhar para a Bíblia e subir para o versículo 10 de 1 João 3, diz assim: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Diz assim: quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então o que João está dizendo assim, o que o amor não é, o que não é amor? Amor é a ausência de um comportamento justo e é a ausência de amor para com os irmãos. Então o que amor é? Por eliminação, o amor é alguém que age com justiça e amor é alguém que trata os irmãos de forma prática, com respeito, consideração, ajudando os irmãos. Mas falar de justiça é um pouco genérico, porque justiça tem a ver com comportamento justo, com moralidade talvez, e a gente conhece muitas pessoas que têm um comportamento moral legal, e não são propriamente pessoas cristãs, não são discípulos de Jesus. Não creem em Deus, algumas delas se declaram ateias, mas têm um comportamento moral jóia, são exemplo, são honestos, uma família jóia, uma família bacana. Então, qual é a principal característica que João diz que um cristão deve ter? A moralidade do cristão, a justiça do cristão, ela precisa necessariamente ser expressa, precisa necessariamente aparecer de uma forma prática, a partir de um amor prático, de uma ação prática. Essa é a maior característica do cristão. Abram comigo, por favor, no Evangelho de João, algumas páginas para trás, João 13, versículos 34 e 35. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus está dizendo e diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A marca, a característica, o cheiro, o jeito de gente que segue a Jesus deveria ser o amor. Nós deveríamos ser reconhecidos como o povo que ama, o povo que demonstra amor. E a gente já sabe, eu não preciso voltar a dizer isso, o amor bíblico não tem nada a ver com sentimento. O amor bíblico tem a ver com doar-se. O amor bíblico tem a ver com ação, com prática. Mas é nisso que João está tentando nos ensinar, que nós devemos ter um amor característico de cristãos, e esse é o cheiro do crente. Esse é o cheiro de quem
ama a Deus. Esse é o jeito que aparece a justiça, que aparece a tua fé, que aparece a tua moralidade. Um amor prático, um amor que olha a necessidade do outro e age, e toma uma atitude. E João, então, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca dois personagens aqui na história. Coloca Caim e coloca Jesus. E ele diz assim, Caim, ele aponta para a gente, demonstrou um ódio que tira a vida. Já Jesus demonstra um amor que entrega a sua própria vida. E apesar de que amor é uma coisa que a gente conhece, não é novo para nós, João quer trabalhar esses conceitos e fazer a gente pensar um pouquinho a respeito, e acho que acima de tudo fazer a gente olhar para dentro de nós, no que diz respeito a esses conceitos bíblicos de amor prático. Então, ele trabalha com o ódio e trabalha com o amor, com esse contraste forte, para tentar mostrar para a gente o que não é e o que é. Vamos olhar um pouquinho para Caim. Ali no versículo 12, diz que a gente não deve ser como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou o seu irmão? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. A inveja de Caim não era por causa da oferta que Abel deu. Abel ofereceu as partes gordas no sacrifício, está em Gênesis 4. Mas a inveja que se transformou em ódio, que se transformou em assassinato, tem a ver com Deus aceitar a vida de Abel. Deus aceitar o sacrifício de Abel. Abel era um cara mais justo diante de Deus do que Caim, que era o próprio irmão. Mesmo pai, mesmo a mãe. Mas o que moveu assim Caim a assassinar o seu irmão era inveja pela própria justiça. Porque quando a gente vê alguém agindo de uma forma piedosa, justa, alguém demonstrando um amor prático, como Jesus ensina, ele espelha a nossa vida. Nós nos contrastamos com o próprio exemplo de vida dessa pessoa. O agir dessa pessoa faz a gente refletir sobre o nosso agir. E a gente fica um pouco incomodado, né? Puxa vida, como que ele consegue falar com aquela pessoa chata? Como que ele consegue fazer aquilo? Como ele age com desprendimento ali? E eu começo a perceber isso e eu fico incomodado. E nem todos gostam de ficar incomodados. E me parece que isso foi o motivo principal que culminou no assassinato do irmão. O primeiro homicídio que houve na Bíblia foi entre pessoas que se conheciam muito de perto. Pessoas da mesma família. Pessoas que tiveram experiências de crescer juntos, brincar, subir na árvore. E o sentimento mais horrível pode nascer de quem está mais próximo da gente. E a gente não deve agir assim. João diz, não ajam assim. Porque sentimentos assim e ações assim pertencem ao maligno. O espírito de Caim, por assim dizer, ele reina ainda por aqui. O espírito de Caim, da inveja, do ódio, de olhar aquela pessoa que age de uma forma correta e nos espelharmos e nós reagimos de uma forma errada, ainda está por aqui. Essa força ainda age em nós. E João diz, não agem dessa forma. João 8,40 diz assim, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. Na verdade, Jesus, um homem justo, um homem que amou as pessoas, um homem que confrontou a religiosidade, um homem que confrontou a hipocrisia, um homem que quiseram acusá-lo de vários erros.
mas nada foi encontrado nesse homem. Esse homem acabou gerando nas pessoas que se achavam boas, pessoas de bem, pessoas corretas, um sentimento de ódio. Porque é Jesus que disse aqui, vocês querem me matar. Vocês estão articulando coisas contra mim. É assim que funciona hoje ainda. Então, João procura ensinar para a gente, que esse espírito de Caim, ele é presente em nós. Não só naqueles que não conhecem a Deus, mas também naqueles que conhecem a Deus. Porque aqui diz assim, quem odiar o seu irmão, meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Eu quero lembrar vocês que acho que nenhum de nós aqui cometeu um assassinato, pelo que eu saiba e conheço um pouco das pessoas aqui. Mentirosos, invejosos, esses pecados mais comuns assim, a gente sabe que todo mundo faz parte aqui, né? Mas, então, às vezes a gente lê esse texto e pensa assim, isso não é comigo, assassino, matar irmão, entendeu? Eu já dei umas bochas no meu irmão quando era pequeno, mas hoje não está para mim. Lembra que Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 5, Jesus eleva esse padrão. Jesus diz assim, quem odiar o seu irmão, quem olhar para o seu irmão e falar mal, chamar ele de louco, rapaz, cuidado. Então, não fuja da raia tão rapidamente dizendo, essa palavra não é para mim. Porque numa medida e no outro, na história da nossa vida, num momento ou no outro, acho que todos nós nos enquadramos com pessoas que, de certa forma, em alguma medida, odiamos alguém. E, às vezes, alguém muito próximo da gente. O que João procura ensinar a gente é que nós devemos ter Jesus como exemplo. Versículo 16 diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus amou o lixo. Jesus amou a escória. Jesus falou com a prostituta. Quando todos se afastavam, ele foi até ali. Jesus conversou com mulheres que eram desprezadas naquela época. Jesus sentou com um cara asqueroso na mesa para almoçar, chamado Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que as pessoas fugiam dele porque ele pesava a mão. Ele cobrava propina dos caras. Fora o imposto, ele cobrava mais. Jesus amou aquelas pessoas que não eram merecedoras, não eram simpáticas da sociedade, que as famílias desprezavam, que as famílias não caminhavam junto perto das pessoas. Jesus amou. Jesus deu a sua vida, ele fez uma ação em favor da outra pessoa. Ele não fez uma oração. Ele não declarou uma palavra de bênção. Ele não mandou um cartão postal, um e-mail, um SMS, uma mensagem de inbox no Facebook. Ele agiu. Ele fez algo prático. Abra comigo de novo no Evangelho de João. João 10, capítulo 10, versículo 11. Olha o que Jesus fala a respeito dele mesmo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida pelas pessoas que ele ama. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Dar a nossa vida. Jesus agiu. Jesus não ficou no papo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é a pessoa, o Deus encarnado que nós devemos seguir. Jesus é o alvo nosso. É para lá que nós estamos seguindo. Sermos parecidos com Jesus, agirmos como ele agiu, é o nosso alvo. Não sermos perfeitos, mas entendermos que nós somos limitados, temos
os nossos pecados, nossas limitações, temos nossos medos e precisamos ser transformados. Como Cláudio citou de cor o versículo, de glória em glória, somos transformados de passo a passo, de medida em medida, de pouco em pouco. Jesus é o nosso modelo de chegada. Nós não queremos ser perfeitos. Agir coletivamente, às vezes, é mais fácil. Se nós, como igreja, tivéssemos um projeto social de grande impacto, seria muito fácil a gente se engajar. Historicamente, nós temos alguns projetos sociais de amor prático, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode reduzir o amor que João fala aqui para ação social. Estava lembrando com o Rony, há muitos anos atrás, a comunidade aqui, que já é centenária, tinha uma conta social. Parte das ofertas e dízimos eram destinadas a essa conta, e à medida que famílias da igreja tinham necessidades identificadas, a diretoria fazia uso dessa conta e ajudava as pessoas, num momento mais difícil, no outro. Nós tivemos já um movimento aqui de ação social, onde esse salão, às terças à tarde, era repleto de pessoas. A gente dava pão, dava comida, muitos aqui participaram desse momento. Era um momento bonito, era um momento bacana, as pessoas ouviam do amor de Jesus, o evangelho era ensinado aqui, havia oportunidade das pessoas aceitarem Jesus. As ações coletivas, elas são legais, mas João dá uma funilada aqui, e ele vai no versículo 17, ele vai do macro para o específico. Ele vai do geral ao específico, porque ele diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão, aí ele fala para nós, ele fala para ti e fala para mim. Aí o papo é pessoal agora. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, e é uma pergunta que nós temos que responder: como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? É possível alguém ver uma pessoa próxima necessitada e não ter compaixão? É possível a gente identificar uma necessidade entre nós aqui e dizermos para essa pessoa: fica bem essa semana, eu vou estar orando por ti? Fica bem a gente saber que essa família está com sal na geladeira só e a gente não fazer nada em relação à família? Como pode? Se é possível, seria possível. Eu acho que é possível, porque senão esse ensinamento não estaria aqui, seria automático para todos nós. É possível. Então isso é para a gente. João nos provoca. E ele pega num ponto fraco de cada um de nós. A Bíblia fala aqui em recursos materiais. Talvez a gente pudesse traduzir isso por dinheiro. O bolso. Mexer no bolso é difícil, né? Dar para alguém. Nós vivemos uma vida tão justa financeiramente, tão apertada, e o mês termina dia 15 financeiramente falando, e parece que tem pessoas que estão melhor do que a gente, que teriam condições de ajudar. Por que eu teria que ajudar? Eu não estou no bom momento. Ele mexe no bolso da gente. Recursos materiais. Não se reduz ao bolso, mas o bolso é um exemplo prático para mim aqui do que João está querendo ensinar. Se você ama, se você diz que tem o amor de Jesus, se eu digo que eu tenho o amor de Jesus e não pôr minha mão no bolso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está encaixando bem. O nosso discurso, ele precisa ser coerente com aquilo que nós fazemos. Ou ao contrário, aquilo que nós fazemos precisa trazer uma coerência naquilo que nós falamos, ensinamos, cremos, acreditamos, lemos. Eu disse para o Daniel, quando o Daniel me deu essa passagem aqui, foi difícil, eu queria escolher uma outra passagem. Porque eu não estou aqui na frente ensinando assim, por causa do meu exemplo. Eu estou ensinando a Bíblia. E a Bíblia está me confrontando. E eu me sinto incomodado com isso. Porque nem individualmente, e nem como comunidade, creio que nós estamos num bom momento no que diz respeito a demonstrar o nosso amor prático. Tem alguns sinais legais acontecendo. Eu vou citar um exemplo do nosso grupo de homens de quinta-feira. Algumas pessoas conversaram com o Noelmo, está sentado do lado dos extintores, ele atrás. Mais para trás não deu, porque não tem outro banco, né? E o Noelmo ele se comoveu assim,
e levantou algumas cotas entre nós, os homens, para construir uma casa para uma senhora que tem necessidade lá em Gravataí. Esse recurso foi levantado através da empresa que a esposa tem, levantaram o material de construção já, o material está no terreno. E o grupo de homens agora, quinta-feira, a gente conversou um pouquinho sobre essa passagem e surgiu uma ideia de nós fazermos um projeto de construir a casa para essa senhora. Eu não sei como é que vai ser, porque não tem nenhum pedreiro, não tem nenhum carpinteiro, não tem... Todos somos serventes ali, né? Vai ter uns 10 serventes e precisamos de um mestre de obras, né? Mas isso é bacana. É uma ação tão pequena, uma família só. Eu nem sei quantos filhos a senhora tem, mas eu tenho certeza que se ela vai ficar feliz quando a gente colocar a comieira, aquilo vai nos impactar muito mais. Porque na dinâmica do reino de Deus, não é guardando, retendo, economizando, botando no cofre que eu ganho. A dinâmica do reino de Deus é diferente, é dando que se recebe. Como é difícil a gente entender isso. Nós nos esforçamos, trabalhamos, fazemos jus ao nosso salário. O trabalhador faz jus, né, ao salário. A gente, como Salomão diz em Eclesiastes, a gente pode se regalar um pouquinho, né? Comer uma carne gorda e se divertir, faz parte da nossa vida. Podemos viajar, podemos fazer coisas boas, faz parte. A proposta aqui não é viver uma vida mísera e repartir tudo que nós temos, mas ficar atentos para as necessidades que estão ao nosso redor. Sexta-feira, a gente teve um momento bacana aqui também, como igreja, porque o Japa e Adriana, Lília, um grupo aí que trabalha com a fase, trouxeram 12 adolescentes para cá. Eu fui buscá-los lá, ajudar, fui o motorista, né? Bacana de ver essa gurizada aqui. E nossos filhos jogando bola com eles aqui. E o filho do Tober disse assim, tio, quando é que vai ter outro jogo de bola? Eu disse, porque o jogo foi bom? Não, porque foi bom estar com eles. Bacana, essa influência, esse contato. Isso é amor prático. Jogar bola com a gurizada, sim. Eles precisam de amizade sadia, precisam entender como se relacionam pessoas que dizem que amam Jesus. A sociedade marginalizou essa gurizada. Essa gurizada está interna, ali, cerceada de seus privilégios. Isso é bacana. Fez mais efeito para os nossos do que para eles. Estou exagerando, mas acho que não tanto. O verdadeiro amor, o amor ágape, o amor que Jesus quer que nós tenhamos, o amor que João fala aqui, ele é autossacrificial. Eu estava pensando quando João fala do sacrifício de Jesus, que é o amor macro, e nos chama a nós termos de forma pessoal um amor prático, estava pensando que não é sempre tão confortável. Estava estudando essa passagem aqui, estava lendo, e ontem de manhã eu dei uma pausa e fui lavar o carro lá embaixo no condomínio. Eu e a Rebeca. A Rebeca fez um desenho, eu e ela lavando o carro. Os meninos não tinham tempo, muito ocupados. E eu estava ali lavando no sol. Quem lava carro no sol sabe que tu tem que molhar o carro, tu tem que ensaboar e tem que logo tirar o sabão, senão mancha. Então eu tinha um pouco de pressa, a Rebeca não estava me ajudando muito. Estava mais me molhando do que molhando o carro. Aí passa um pedinte na rua. Começa a falar comigo e eu... Vontade de dizer, cara, essa hora é ruim. Aí eu estou estudando isso aqui para falar hoje. Falei, puxa vida, larguei a mangueira. Fui lá falar com o cara no portão. E aí? Não, aquelas histórias, porque as histórias sempre são, né? Aí, preciso de passagem para ir para Viamão, pegar minha cesta básica. Quanto? R$4,90. Suzy, R$5. Dei para ele, ele foi embora. Queria dar um radinho de pilha para mim, eu digo, não, pode ficar com o teu radinho de pilha. Foi embora. Pega a mangueira, continuo. Quando eu olho o portão, segundo cara. Falei, mas hoje fui lá, não, porque meu cachorro, porque meu cavalo e tal. Eu falei, puxa, dinheiro eu não tenho, eu posso te dar um prato de comida, porque eu acho que a Suzy já aprontou o almoço. Não, obrigado, almoço eu não quero. Foi embora. Continuei lavando o carro. O terceiro chegou no portão. Gente, se a gente quer viver isso aqui, a gente vai ser incomodado.
porque as necessidades não têm agenda para chegar. As pessoas não vão pedir, por favor, quando é que eu posso te pedir um prato de comida? Elas vão chegar e pedir um prato de comida. Então, a gente precisa entender como viver isso. Não é fácil. É um desafio para a gente. Nós somos pessoas ocupadas. Nós somos pessoas focadas sem tempo. Nós temos uma agenda. Nós temos um roteiro a seguir. E não é muito fácil a gente seguir. O amor é o impulso de dar, como eu coloquei ali. Larga a mangueira, vai falar com a pessoa. Deus muda a tua agenda. Deus muda. Se tu quer servir a Ele, tu quer amar como Jesus amou, tu vai perder o controle. As coisas não vão ser como você planejou. Esteja preparado. Nossa obediência aos seus mandamentos tranquiliza nosso coração e nos aproxima de Deus. Se você der uma olhada a partir do versículo 19, ele fala a respeito de um coração tranquilo. Versículo 20, ele fala, se o nosso coração nos condenar, né, Deus é maior que o nosso coração. E parece que essa passagem não encaixa muito com aquilo que nós estamos aprendendo sobre dar, sobre doar, sobre sermos práticos. E eu acho muito simples a gente olhar esses versículos do 19 até o 24. Simples? Não é, mas para mim se nós estamos obedecendo a Deus, se nós estamos vivendo uma vida de amor prático, se nós estamos conectados com Deus, nosso coração está tranquilo. Se o nosso coração nos condenar, e possivelmente vai, porque a passagem diz que sim, Jeremias diz que o nosso coração é profundamente enganoso, ele traça roteiros que nos enganam e nos dão certos sustos às vezes. Ele está dizendo, fica tranquilo, se tu está com Deus, tu está tranquilo, está bem, não te assusta. O que nós fazemos, o que nós realizamos, nossas boas ações, nossa ação social, nossa ação de amor para com pessoas iguais a nós, da família ou fora da família, não nos levam para perto de Deus. Daniel citou isso semana passada. O que nós fazemos não nos deixa mais favoráveis ao amor de Deus. O que João está dizendo aqui é o contrário. Se nós abrimos o nosso coração, a nossa vida para esse amor de Deus, como poderíamos nós não amar de forma prática? O amor para as obras, o que eu faço, como eu ajo, é uma consequência anterior do amor de Deus. A consequência anterior é o amor de Deus. Então, não que o que eu vou fazer vai gerar a aceitação de Deus. Na verdade, quando você está caminhando dentro daquilo que Deus propõe para você, como discípulo, você vai perceber que às vezes é paradoxal. Mas traz paz, traz alegria, faz sentido. É dando que se recebe. Mas eu aprendi que eu preciso guardar. É um paradoxo. Eu preciso experimentar para ver se é verdade. E quando experimento e vejo que essa lei do reino de Deus, ela é real, isso me tranquiliza. Isso me diz assim, puxa vida, que bacana. Então aí nós temos confiança diante de Deus, versículo 22. Esse versículo é distorcido, principalmente a galera mais jovem que procura namorado ou namorada, lê muito esse versículo assim, recebemos dele tudo o que pedimos. Não, está dentro do contexto aqui. O contexto é de amar de forma prática, de doar de forma prática. Eu percebo certa ousadia no apóstolo João, quando ele escreve isso, recebemos dele tudo o que pedimos. Mas como assim ousadia? Eu fiquei pensando, ousadia, como? E veio à minha mente o missionário, nós já falamos várias vezes dele aqui, repetidas vezes, é um inglês chamado George Miller. É um homem conhecido pelas orações respondidas. Ele tinha um orfanato e no tempo da vida dele, ele abrigou centenas de milhares de crianças, num tempo bem difícil. Eu não li a biografia dele, só lembro o nome dele. Quer dizer, eu não lembro da biografia dele, eu li. E ele tinha um lema. Ele não pedia dinheiro para ninguém. Nunca. E sempre sustentou
1 zilhão de crianças. E eu lembro de uma passagem em que eles acordam, então, no orfanato, sentam para tomar café, e a pessoa ajudante lá da Copa diz para o George Miller, não tem pão, nós não temos o que dar para comer para as crianças. E ele, um homem de muita fé, um homem que se doava, tinha um amor prático, ele diz assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ousar. Nós vamos sentar ao redor dessa mesa com as crianças, não vamos avisá-las que não tem o pão, e nós vamos orar agradecendo a Deus pelo pão. Ousadia espiritual e maluquice caminham muito próximos, né? Você ia dizer assim, esse cara não está batendo bem. Mas era um cara que conhecia o plano de Deus. Ele sabia que ele estava obedecendo a Deus. Ele tinha segurança que Deus estava dirigindo os passos dele. Então ele ousou diante de Deus e pediu para Deus o pão e agradeceu a Deus pelo pão e toca a campainha. E o padeiro bate a porta e diz assim, ó, o meu caminhãozinho quebrou aqui na frente. Eu tenho leite, tenho pão, eu não tenho como chegar até o meu cliente. Eu liguei para o patrão, ele mandou entregar isso para vocês. E o pão estava ali. Ele ousou diante de Deus. Para mim é disso que o texto está falando aqui. Não está falando de eu receber uma calça não sei o quê, um smartphone não sei o quê, mudar de carro. Não é pedir esse tipo de coisa. Então, eu acho que me lembrei desse versículo aqui, no Salmo 25, onde fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tem a ver com andar com Deus, tem a ver com entender como que Deus age, entender um pouquinho sobre o coração de Deus, a direção que Deus está dando para aquelas ações práticas suas. Se você está obedecendo a Deus, se você está amando, não de palavra nem de ação, como diz ali o versículo 18, não de palavra e de boca, mas em ação e verdade, Deus vai suprir. Deus vai estar presente. Provavelmente vai suprir para a necessidade que você está sendo um instrumento, tanto quanto para a sua própria necessidade. Para mim, você esquecer tudo que eu falei, procura lembrar desse versículo, que é o versículo central desse ensino de João para nós sobre amor prático. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nesse aspecto, esse ensino me confronta hoje à noite. E eu espero que Deus tenha confrontado você em alguma medida também. Porque a partir do nosso amor prático, é que nós vamos servir. Nós não fomos alvos do amor de Deus para retermos as bênçãos para nós. Nós fomos alvos do amor de Deus para sim sermos abençoados e através das bênçãos que recebemos, estender o amor de Deus para as outras pessoas também. Como é fácil falar. Que desafio é praticar isso. Minha oração, queridos, por essa igreja, que nós como instituição, como igreja, possamos crescer nessas formas práticas de amor. Mas nós só vamos crescer à medida que cada um de nós, cada rosto aqui, cada indivíduo, também estiver sensível para aquilo que Deus está colocando diante de nós, de necessidade. Não de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Vamos baixar a cabeça, vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa passagem que Tu nos deste hoje. Ela não é muito fácil de ensinar e nem muito melodiosa de se ouvir, porque ela nos confronta. Ela faz com que a gente olhe para dentro e perceba que, às vezes, nós gostamos de receber as bênçãos como um grande tanque que recebe água e fechamos as torneiras porque pensamos que um dia vamos precisar de tantos mil litros de água para os desafios que nós teremos pela frente na caminhada da nossa vida e, quem sabe, deixar água também para os nossos herdeiros. Então retemos e damos tão pouco, nos doamos tão pouco, prestamos tão pouca atenção naquilo que acontece ao nosso redor, às vezes na nossa família, às vezes no nosso trabalho, e pessoas estão, às vezes de gravatinha, com um bom perfume, mas com necessidades profundas no seu coração. E nós podemos agir de forma prática. Nós podemos agir de uma forma como cada um que está aqui sentado saberia como fazer. Porque o Teu Espírito, à medida que nós queremos obedecer,
vai nos instruir como agir nas diversas situações que ocorrerão e ocorrem no nosso cotidiano. Nos ajuda a entender isso, porque isso às vezes foge do nosso controle, nos leva a um desconforto, nos provoca, nos incomoda, mas queremos ter esse espírito que Jesus teve, não o espírito de Caim, queremos ter o espírito de Jesus. Nós amamos, porque um dia Ele nos amou primeiro, nos ensina a amar, nos ensina a enxergar a necessidade, nos ensina a botar a mão no nosso bolso e dividir aquilo que nós temos. Não é fácil para nós. Nós reconhecemos que temos a tendência de sermos egoístas, Pai. Mas nos leva a um novo patamar de obediência a Ti, experimentando assim a intimidade do Senhor, a resposta das nossas orações, as necessidades que Tu estás nos mostrando ao nosso lado, percebendo que Tu és um Deus vivo então na nossa vida, real e prático também. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.